Olá, amigos queridos, que bom estar com vocês nesse novo dia aqui. Estamos hoje num dia muito especial. Eu estou aqui com minha querida amiga Daniela Feitosa. Uma terapeuta integrativa que trabalha com a medicina natural, a medicina germânica, né? E terapeuta de várias situações. Ela tem um trabalho também do Theta Healing, né, que é muito conhecido com ela, uma terapeuta muito bem reconhecida aqui na nossa cidade, Caxias do Sul, e eu tive a alegria, estou tendo a alegria de trazê-la aqui para o nosso estúdio para falar sobre assuntos de autoconhecimento, melhoramento pessoal, qualidade de vida e tudo mais, né? Então, Dani, prazer estar contigo aqui, que bom estar contigo, né? Uma alegria. A gente fez o nosso vídeo aquela vez passada, né? E foi um sucesso, né? O pessoal gostou demais, disse, nossa, que incrível, traz de novo a Dani, né? E eu disse, não, agora vamos fazer. Então a gente tá. Então dá um oi para a turma aí, te apresenta um pouquinho, Dani. Tudo de bom? Oiê, é um prazer estar aqui no seu canal novamente, Luciano, e estar aqui trocando um pouco desse conhecimento, né, das terapias, no qual eu atuo aqui em Caxias, de forma online também, e em algumas cidades aqui na nossa redondeza aqui no Rio Grande do Sul. É muito, 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 muito satisfatório estar nesse seu canal, Luciano. É. Maravilha. Então, Dani, vamos direto para o assunto. O pessoal gosta, assim, de assuntos que possam ser aplicados na vida prática de cada um, não é mesmo? A gente quer, tipo assim, eu estou com um problema, eu quero identificar esse problema, quero melhorar, quero resolver, então vamos tentar. Isso não é uma consulta médica, você continua com seus tratamentos, é um bate-papo informal, mas que pode trazer muitas contribuições para todos nós que estamos tentando melhorar. Aliás, a proposta do nosso canal sempre foi de trazer melhoramento de vida, qualidade e expandir e descobrir o potencial que está muitas vezes latente dentro de nós, que nós podemos ativar, né? Então, faz parte do ensino da Era de Aquário, ativar o nosso potencial interior. Então, isso que a gente tenta fazer de todos os meios. Bom, mas assim, vamos falar um pouco sobre questões psicossomáticas, Dani. Perfeito. É a questão que eu quero te colocar. Muita gente alega algumas enfermidades já resistentes, que não tem jeito e tal, e a gente sabe que existe um bloqueio energético, e quando uma energia não é muito bem trabalhada, bem curada, ela acaba bloqueando algum órgão energético, algum fluxo energético do corpo, né? E esse fluxo energético que não flui pode desencadear ou não de alguma enfermidade física, psicossomática. Então, de fato, isso é verdade, isso que eu estou falando. A gente tem essas comprovações de um bloqueio, uma coisa não resolvida, uma questão que está lá remoendo o nosso interior, nosso inconsciente, anos e anos, remoendo. Aquilo pode eclodir numa enfermidade mais concreta no corpo da gente? Interessantíssimo esse assunto, Luciano. Eu vou falar aqui um pouquinho que você tocou no assunto sobre médico e terapia, né? Uhum. O tratamento terapêutico, ele não impede jamais que você tenha o seu acompanhamento natural com o seu médico, né? Nós trabalhamos nessa parceria. A terapia, ela te ajuda na contribuição do teu tratamento. Muitas das vezes, você não tem um bom resultado em tal tratamento da medicina convencional, né? E ali, dentro da terapia, você pode sim ter resultados assim extraordinários. Eu tenho vários pacientes que já acompanhei no seu tratamento, né, terapêutico, e saiu de um quadro bem relevante na sua saúde. Sobre a psicossomática, é um assunto muito falado hoje, né? E sim, Luciano, toda e qualquer doença na visão psicossomática tem a sua origem emocional, né? E ali, quando não se é resolvido, né? Ela, todas as vezes que você passa por alguma situação que dá um link, como se um gatilho, né? Você linka aquele gatilho, ativa aquele gatilho, e ali você vive novamente aquele vórtice daquela doença, né? Você entra tipo num vórtice e acaba que ativa novamente tal sintoma. Se você não olha isso na raiz desde o princípio que isso começou, você fica paleando a situação,
aquela patologia e não resolve. Então, existem maneiras, ferramentas, aonde você chega na raiz de tal problema, onde tudo começou, e ali sim, você tem uma liberação profunda que cada um de nós, temos um médico interno, né? E a gente libera essa autocura, assim, com um acompanhamento terapêutico específico, um tratamento terapêutico, a gente libera esse bloqueio que faz com que todas as vezes que você passe por tal situação, você ative tal patologia. É incrível. Quer dizer que o corpo é essa máquina perfeita, que ela funciona tanto para o bem como também, às vezes, para o mal. Então, a gente pode ter um bloqueio, uma culpa, por exemplo, uma culpa não resolvida, um remorso, um arrependimento. Eu fiz tal coisa errada no passado, eu não me perdoo por aquilo, por eu ter escolhido tal decisão. E remói, 1 ano, 2 e 3, remói. Aquilo chega uma hora, né, que acaba aparecendo algum sintoma físico. Então, assim, somente na parte psicológica, a pessoa identificando esse foco, essa culpa, identificou, é aquela culpa que eu tenho lá atrás, daquela pessoa que tal, né? Identificando e se determinando a dizer, não, eu preciso me libertar disso, né? De uma maneira interior ou com a ajuda de um terapeuta, que aí no caso é necessário uma terapia junto, a pessoa sozinho não vai conseguir fazer um trabalho desse. Isso de fato funciona, dá um resultado positivo quando a pessoa está determinada, né? Porque muita gente busca terapia, mas não estão dispostos a modificar e nem se libertar e nem se curar, nem perdoar pessoas que passaram, não é verdade, né? A pessoa chega, eu quero melhorar, mas assim, tu tá disposto a pagar o preço de se curar e perdoar aquela pessoa? Não, de jeito nenhum, aquele lá, né? Então, o pessoal tem que, em primeiro lugar, identificar, em segundo lugar, buscar a foco e ir lá no ponto e trabalhar aquilo, né? Como é que funciona isso dentro do teu atendimento aí? Muito boa essa sua colocação. Curar dói. Geralmente, quando algo dói em você, isso já dói há muito tempo. Muitas das vezes a gente esconde essas dores, a gente se sente forte e é uma maneira de você se proteger de algo que te causaram, de alguém que te causou essa dor. E mal sabemos que muitas das vezes essa dor, essa raiva ou essa culpa, a falta do perdão, é exatamente esses sentimentos, essas sensações que estão te adoecendo. Muitas vezes, dentro de um acompanhamento, de uma conversa, né, com o paciente, ele não está disposto a olhar para tal dor, né? Então ali ele também não está disposto a se curar. Porque eu já passei por situações onde o paciente diz assim, Luciano, Dani, só não toca nesse assunto. E aquele assunto era a chave para ele sair do lugar que ele estava. Isso já aconteceu não uma e nem só 2 vezes, tá? Então, quando a pessoa ela guarda essas dores estão te causando algo, né? E é por honra, por ego, né? A mágoa, ela adoece a níveis jamais vistos no seu organismo. Amar água, exatamente, né? A culpa, a raiva, né? Então, se você não olhar para isso, infelizmente, a gente fica com um espaço muito pequeno para ajudar no processo do outro. Porque nós, terapeutas, somos 50%. O outro precisa entregar os seus 50% para que aquilo realmente aconteça, para que ele tenha um excelente resultado no seu processo. Porque o processo é do outro, não é meu. Assim como qualquer um outro terapeuta. Ele está ali para colaborar, te ajudar no teu processo, mas a pessoa tem que estar disponível. Exatamente, a gente fala que a cura é parte da pessoa, né? Não adianta a pessoa dizer, eu vou te curar assim como um passe de mágica. É um trabalho, primeiro, como nós falamos, é querer, é buscar, é perdoar, é aceitar, se modificar, mudar os seus hábitos, mudar o seu pensamento, perdoar tudo e resgatar. Então, eu diria assim, até vou te fazer uma questão, a parte física é a ponta da pirâmide, né? Quando aparece o distúrbio físico, é porque toda a base do iceberg
já está trabalhando por baixo de culpa, mágoa, ressentimento, emoções, mágoas e tristeza. Agora, ele está sustentando aquela ponta, então só aparece a pontinha lá, eu estou com um problema, aí vai lá, toma uma coisinha e tal, quando na verdade ela está sendo sustentada por pelo fundo do iceberg que está lá alimentando, não é mesmo? Então, toda doença física, eu não digo toda, porque pode haver um machucado, aí também é diferente, mas assim, em modo geral, doenças físicas são alimentadas por questões emocionais ou psicossomáticas? A doença física, ela tem sim fundos emocionais. Os fundos emocionais estão presentes, né? A dor no corpo, por desvalorização, logicamente que tem o conflito, a base do conflito específica para tal dor em tal órgão, em tal lugar no seu corpo. Mas sim, elas têm correlação ao emocional, tá, Luciano? E quando falamos sobre o corpo físico, todos os nossos corpos sutis, eles já estão, sim, que eu falo aqui da psique, né? Tudo começa na psique, o cérebro, e cada localização aonde o choque, o trauma aconteceu, corresponde a um órgão do seu corpo. Tudo está correlacionado, é uma pirâmide, né? Psique, cérebro e corpo, órgão. Então, tudo está correlacionado. Agora, quando a pessoa, Luciano, ela se entrega no atendimento, quando ela entende que sim, um processo, um acompanhamento, e ela se permitir acessar, a se liberar, porque muitas das vezes ela não quer tocar no assunto, ela não quer lembrar, ela se bloqueia, porque realmente existe um bloqueio, e aquele bloqueio é justamente a sua mente se protegendo. Entendeu? A sua mente se protege, porque você quer esquecer. E aquele esquecimento está fazendo com que você adoeça. Entendeu? Então, quer dizer que então tudo tem relação no corpo, né? Tudo tem mente e espírito trabalham em parceria para fazer uma pessoa saudável ou não. Então, veja como você é importante. Então, muitas vezes, até o próprio Cristo falava, perdoai os vossos inimigos, seja uma pessoa leve, né? Tudo isso é a influência que o próprio mestre nos deixou para que a gente se curasse hoje através dessa falta de mágoa, ressentimento, né? Eliminando de nós. Então, quando você guarda um rancor, ou guarda uma mágoa, né? Ele vai estar ali corroendo por um longo tempo. Então, é importante você, como eu falei, identificar isso, né? Descobrir, ser humilde e aceitar ajuda, né? Tem pessoas que não são humildes. Isso aqui é um sentimento, né, de estimação, né? Exatamente. Deixa lá quietinho. E buscar ajuda no terapeuta. Então, tu trabalhas com a medicina germânica também. Como que a medicina germânica, ou os teus atendimentos, ou o Theta Healing, ou uma conjunção de fatores, podem auxiliar uma pessoa que claramente tem uma questão psicossomática que poderia ser trabalhada com as emoções? Como é que a pessoa chega e diz, olha, eu estou com essa questão, qual é que seria a tua abordagem diante dessa pessoa? Cada caso é um caso, evidente, né? Mas assim, de modo geral, como seria a abordagem da psicologia, da psicossomática, da medicina germânica e do Theta Healing, que são os teus atendimentos? Então, Luciano, cada caso é um caso, cada ser é único. O que causou a minha dor de cabeça não foi o mesmo conflito que causou a sua dor de cabeça, e assim para todas as outras patologias, né? Quando a gente começa, você vai trilhando, né, a sua vida. A gente vai trilhando os conflitos que estão por trás de tal dor, de tal doença, de tal patologia, né? E existe uma ferramenta de fazer um cálculo do tempo, né, que aquela dor está ali, desde quando ela começou. Então, a gente vai atrás também de saber, naquela época, o que você passou para que isso existisse, tá? Ali tem uma pré-existência. Então, você faz um cálculo e você traz para a consciência do paciente, que geralmente ele já esqueceu,
que está linkado àquilo. E isso não significa que foi somente aquilo, porque a gente continua vivendo. Então a gente continua passando, que é onde soma, faz a somatização, a gente continua passando vários pequenos ou grandes conflitos, né? Que chega a causar um grande impacto físico. Aí vem a psicossomática, né? São a somatória de vários conflitos, né? Que dá o gatilho para que aquilo, em algum momento, estoure de uma forma mais forte, que te tira do teu controle. Então, quando a gente acessa, quando a gente consegue mobilizar esses sintomas, aí você se autocura. Primeiro identifica, depois mobiliza, libera, e aí vem a autocura. Esse é o processo. Primeiro identificar, exato. Depois correr atrás, né? E, enfim, identifica, mobiliza, libera para cicatrizar. E esse liberar como seria? Liberar é uma ferramenta que você coloca, que você faz com que a pessoa olhe de uma forma diferente para aquele processo e você automaticamente, o teu corpo automaticamente libera. Então, tu só conduz, que é a pessoa que faz o trabalho interior, Quem né? Quem faz o trabalho é a pessoa. A pessoa tem que dizer, eu vou aceitar a ajuda da terapia, eu vou aceitar o trabalho, eu quero me cuidar. Então você tem que fazer a sua parte. Não existe essa de você ficar neutro e alguém fazer tudo para você. Isso não existe, né? E esse não existe, é o maior desafio. E esse é um dos maiores desafios, porque muitos querem que você faça o processo por ele. E aí eu falo, ninguém te conhece mais do que você mesmo. Só quem passou por aquele processo é você, né? Eu poderia estar naquele mesmo dia, só que a maneira que eu enxerguei, com os olhos que eu tenho, a lente dos meus olhos, enxergou de uma maneira, guardou aquela informação de uma forma. E os seus olhos, ele guardou de uma forma totalmente diferente. Para mim, nada aconteceu, mas para você, aquele impacto foi tamanho que te adoeceu a níveis profundos. Então, cada ser é único. Não adianta eu dizer para você, Joãozinho, meu Deus, nada a ver. Aquilo não tem nada a ver, Joãozinho. Você sentir isso? Não façam isso. Geralmente, a gente se coloca nesse lugar, falando para o outro que aquilo ali não tem nada a ver para o impacto que causou na vida do outro. Não é verdade? Geralmente, a gente se coloca nesse lugar. E aquilo ali foi um momento, assim, de grande impacto, e ele ficou preso naquela situação. E aí você vai para a vida, que você tá vivo, você tem que ir para a vida, mas ali você se protegeu de alguma maneira e se fechou naquilo. E você vai para a vida, mas nada acontece enquanto você não liberar. E se esse fator que causou essa situação foi um fator assim sem menor importância para nós, ou para o terapeuta, que é um evento, né, sem graça, aí tu diz, não, mas isso é uma bobagem que aconteceu, foi uma palavrinha à toa, mas para a pessoa aquilo foi uma coisa gigante, né? E se ela até esqueceu daquilo, se ela não se lembra mais, é possível chegar à raiz e descobrir que foi aquela situaçãozinha pequena que causou um problema na pessoa, que às vezes a pessoa não lembra. Não lembra. Olha, aconteceu quando eu era pequeno, quando eu tinha 10 anos, né? Como é que pode influenciar toda uma vida algo que aconteceu lá atrás, que a gente tinha uma consciência bem limitada naquela época, né? Como é que tu vai para identificar e descobrir que, de fato, aquilo causou aquilo? É difícil, né? Interessantíssimo, Luciano. Geralmente, tá? Tudo se começa ali na infância, nos seus primeiros setênios, certo? 0 a 7 anos, tudo se acontece ali. A criança, muitas vezes, enxerga a vida com os olhares dos seus pais, né? E aquilo ali, você vai levando para toda uma vida. Ali é o conflito, né? O primeiro conflito. Só que você vem para a vida, certo? Então, a vida vai lhe trazendo também vários outros conflitos que são os gatilhos ligados diretamente àquela situação. Entendeu? Gatilhos, né? São os gatilhos que faz com que você vai linkando aquilo. Eu já tenho aquele trauma, aquela situação lá na minha infância. E aquilo vai tomando uma proporção que vai perdendo o controle. Poxa. E aí é onde você, através de um atendimento, você vai perguntar quando isso começou. Quando foi a primeira vez que você sentiu isso?
Entendeu? Então você vai fazendo algumas perguntas até a pessoa ir se permitindo a trilhar junto com você. E muitas das vezes está lá na infância. Lá na infância. E o que está por trás disso, geralmente, são os grandes medos, né? E se você for mais fundo, o medo é o quê? É o medo de morte. Então, a gente vai atrás e ali também tem muitas crenças enraizadas, né? Que também impedem de você se liberar. Então, é tudo um trabalho, sabe, com várias ferramentas, onde o paciente se libera, se cura. Finalizamos a parte 1, vamos continuar esse vídeo na parte 2. Acesse a parte 2 desse vídeo.